Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, segunda-feira, 28 de dezembro de 2020, eu sou Guga Mendonça. E eu sou Fábio de Lima. Juntos veremos muitas informações. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Muita informação, tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista e mais. Levamos diariamente até você entrevistas com parlamentares e especialistas de vários setores, os debates no plenário e os assuntos das comissões. Todas as informações importantes para que você comece seu dia sabendo o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Fábio, vamos lá, mais um jornal, passando aí o Natal, última semana do ano, a gente começa aí com muitas notícias, né, Fábio? Quase Réveillon, né, Guga? Pois é, início da última semana do ano e uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de ONGs, Organizações Não Governamentais, a BONG, mostra a discrepância entre a remuneração e cargos ocupados por negros e brancos nas organizações da sociedade civil. Segundo o levantamento, em 2019, as pessoas negras ganharam em média 27% menos que as brancas nas ONGs. Os dados são baseados na relação anual de informações sociais do Ministério da Economia, no período de 2015 a 2019, apurados nas 27 capitais brasileiras. E a faixa de remuneração média nas ONGs é de 0,5 a 3 salários mínimos, de acordo com o estudo, enquanto os homens brancos têm a maior participação na faixa dos salários mais altos, mais de 20 salários mínimos, os negros são a maioria nas faixas que representam os menores salários. Entre as pessoas que receberam em 2019 mais de 20 salários mínimos nas ONGs, 44, ou seja, 42% eram homens brancos, 31,45%, mulheres brancas, 12, ou seja, 97%, homens negros e 10,01% mulheres negras. Já na faixa de remuneração de até meio salário mínimo, a maioria é de homens negros, 38,19%, seguido de mulheres negras com 37,11%, mulheres brancas 12,81% e homens brancos 11,11%. Os dados levantados apontam ainda que a maior participação de pessoas negras, 41,62%, está na ocupação de auxiliar de manutenção predial. E a maior presença de pessoas brancas, 64,81%, situa-se na ocupação de pesquisador ou pesquisadora. E na função de diretor, em 2019, 59,25% das pessoas eram brancas e 25,7% negras. Na gerência, 59,27% eram brancas e 27,60% negras. E vamos de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Vamos falar agora com Gladys Arnes. Ela é médica, neurologista infanto-juvenil. Ela nos fala sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Bom dia, doutora Gladys. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Obrigada. Bem, doutora, o que é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? Então, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade, na verdade, porque a criança ou adolescente ou adulto, ele pode ter esse transtorno só desatento, né, na sua forma combinada ou impulsiva hiperativa. É um transtorno do neurodesenvolvimento, aparece logo cedo, geralmente antes dos 12 anos de idade. Doutora, a senhora pode falar um pouco sobre os tipos de TDAH? Os tipos de TDAH, a forma mais comum, a desatenta, né, aquelas que se caracteriza por déficit de atenção. Temos a forma hiperativa e ou impulsiva,
e a forma combinada, que já estaremos falando daquela criança ou adolescente desatento, mas também hiperativo. Agora, doutor, interessante também, é fácil diagnosticar uma criança com TDAH? Qual é o tratamento após o diagnóstico? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma dúvida que gera aí para boa parte da população que é afetada por isso. O TDAH em crianças, né, é um diagnóstico difícil de se fazer. Na verdade, acaba sendo um desafio, porque não podemos esquecer da famosa birra, que ela existe normalmente em qualquer criança até os 4 aninhos. Então, precisamos saber diferenciar se é uma birra, se realmente já é um transtorno do neurodesenvolvimento, como um TDAH. Então, são crianças que chamam muito a atenção, principalmente quando inicia a idade escolar, né? Acaba sendo aquela criança, se for na forma desatenta, aquela criança esquecida, aquela criança que sempre perde material da escola, aquela criança que não termina as tarefas, né? Não segue as instruções, começa tarefas, mas rapidamente perde o foco, facilmente desviada do foco, né? Muito desorganizada, sempre tendo dificuldade para manter a atenção, principalmente em provas. Agora, já aquele hiperativo, aquela criança que parece um furacão, né? Aquela criança que ela vai levantar da cadeira, vai sair da sala de aula. Aquela criança que não vai ser chamada geralmente para brincar em casa de ninguém. Ela pode até ser convidada em aniversário, porque geralmente todos os alunos são convidados, né? Em épocas que não tem pandemia. Aquela criança que sempre está meio corora, não é capaz de permanecer ou de ficar esperando sua vez, ou esperar em uma fila. Ela não finaliza as tarefas. É uma criança que acaba tendo conflito com outras crianças por causa do comportamento. E a forma combinada, né, que são os 2 tipos. O TDAH é um desafio muito grande, porque muitas vezes se faz... Houve um probleminha com a conexão. Daqui a pouco a Gladys, gente restabelece, né, a conexão. Falando desse assunto, né, Fábio, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um negócio que com o avanço aí da ciência tem se diagnosticado cada vez mais cedo, mas é um problema. Muitas pessoas cresceram, né, tiveram a sua educação por completo e com esse transtorno que com certeza dificultava, né, o aprendizado e também assimilar aí todo o aprendizado aí durante, né, a escola e também a fase aí do colegial, né, Fábio? Então, não é fácil. O que é importante é que cada vez mais os tratamentos têm evoluído e isso faz, né, com que o diagnóstico cada vez seja mais precoce, né? Então é importante você que vê que o seu filho tem alguma dificuldade, né, na escola ou mesmo dificuldade de expressão socialmente, é legal você procurar ajuda, né? Porque quanto mais rápido for diagnosticado, melhor aí a criança pode desenvolver, né, e não sofrer tanto com essa doença, né, meu caro Fábio? Exatamente, Guga. E também é necessário realmente levar ao médico, levar para um acompanhamento, porque às vezes os pais podem confundir aí os sintomas, né? Às vezes a criança é muito agitada mesmo e nem por isso ela tem qualquer tipo de doença. Ou às vezes os pais acham que a criança está ali na normalidade, que aquilo dali, como falavam os mais velhos, né? Nossa, se está brincando, se está correndo é porque está com saúde, né? E Exatamente. não, aquilo dali a longo prazo vai afetar a criança, depois o adolescente, depois como adulto, né? No seu dia a dia, né? Junto à sua família, no ambiente de trabalho, né? Então a concentração, ele não vai ter a mesma concentração que uma pessoa que não sofre com esse problema de saúde. Então, realmente, levar ao médico, fazer ali um diagnóstico, né? Saber realmente o que a criança tem é fundamental e é isso que a doutora Gladys vem nos explicando aí de uma forma bem interessante e detalhada, né? Agora é interessante, né? Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a BDA,
TDAH afeta de 3 a 5% das crianças em idade escolar e sua prevalecência é maior entre os meninos, quer dizer, os meninos aí são mais propensos do que as meninas a desenvolver um quadro de TDAH. Então, é importantíssimo, né? Você vendo que o seu filho aí está apresentando algum sinal de dificuldade de aprendizagem, é legal você procurar ajuda, porque é muito importante nesse momento. Quanto mais rápido fizer o diagnóstico, mais rápido, com certeza, né, vem o tratamento e menores consequências aí para a criança, né, na sua fase de aprendizado. Exatamente. E quando a gente conseguir restabelecer a conexão com a doutora Gladys, uma curiosidade é essa, né? Por que essa incidência é maior dos meninos, né? Deve ter uma explicação científica para isso, né? É interessante também a gente entender essa diferenciação, né? Agora é interessante, nós temos alguns projetos aqui na Assembleia Legislativa que falam sobre o tema. O mais recente é o 325 de 2020, de autoria da deputada Letícia Aguiar, do PSL, que obriga o Poder Executivo a criar o programa Preste Atenção de acolhimento e atendimento às pessoas diagnosticadas com transtorno, né, do déficit de atenção, a TDAH, que nós estamos falando. Quer dizer, o Legislativo Paulista também não mede esforços aí com propostas, né, para tentar melhorar esse projeto da deputada Letícia Aguiar, apresentado aqui na Casa no ano de 2020, né? Ele mostra exatamente isso, né? A criação do projeto Preste Atenção, sem dúvida nenhuma, quando aprovado aqui na Assembleia Legislativa, vai favorecer muitas famílias, meu caro Fábio. É um projeto em consonância com o que está passando a sociedade, né? Então, se a sociedade tem um problema, normalmente o legislativo está tentando ali encontrar, por meio de projetos de lei, soluções para esses problemas. Então, se existem muitas crianças que sofrem com isso, a deputada Letícia Aguiar teve essa preocupação e apresentou esse projeto. Parece que a doutora Gladys já está conosco novamente, Sim, né? doutora, mais uma vez, seja bem-vinda novamente ao nosso jornal. Vamos continuar falando aí sobre TDAH e como acontece, explicando tudo aí para o nosso telespectador. Muito obrigado mais uma vez, doutora Gladys. Obrigada. Doutora Gladys, Já voltei. doutora Gladys, eu estava conversando com o Guga aqui do lado a respeito dessa prevalência em relação aos problemas junto aos meninos, em relação às meninas. Por que os meninos sofrem um pouco mais com o déficit de atenção, doutora? Qual a explicação que se tem para isso? Então, a explicação é mais por causa do neurodesenvolvimento mesmo, né? A área pré-frontal acaba desenvolvendo mais rápido nas meninas do que nos meninos. Então, acaba sendo mais por causa disso. Na verdade, tem muitas doenças que são mais frequentes em meninos, né? Assim como o autismo. Acaba sendo tudo relacionado, na verdade, com a maturidade neuronal, que se diferencia em meninos e meninas, acaba sendo mais rápido em meninas. Doutora, em relação ao diagnóstico, a senhora falou várias maneiras que se tem de perceber que a criança ela tem uma hiperatividade ali e ela tem também, junto àquilo, um desvio de atenção, ela tem uma dificuldade, às vezes, de se organizar, de prestar atenção na aula, ela perde as coisas, mas ao mesmo tempo, principalmente os antigos, falavam que quando a criança está ali muito agitada é sinal que ela está com saúde, ou seja, é complexo o diagnóstico para saber exatamente se essa criança simplesmente não é só uma criança agitada, porque é uma criança que gosta muito de brincar, que gosta muito de correr, ou se realmente ela tem algum problema. Isso daí só um profissional da área médica consegue fazer esse diagnóstico com efetiva certeza, não é mesmo, doutora? Sim, precisamos. O diagnóstico do TDAH, ele acaba sendo um desafio, né, por causa de que muitas vezes a criança não tem TDAH, né, ela pode ser tratada como TDAH e pode ser que a criança estava passando por um período de uma birra, uma imaturidade neuronal.
Para fechar um diagnóstico de TDAH, temos critérios diagnósticos do DSM-5, um manual internacional de transtornos mentais. Então, nosso diagnóstico é baseado nesse manual. É feita uma entrevista com os pais, porque a informação que os pais, as crianças que convivem com, as pessoas que convivem com a criança, a escola, toda essa informação é muito importante para fechar um diagnóstico de TDAH, porque os sintomas, eles devem ser frequentes e, no mínimo, ter uma duração de 6 meses. Então, não pode ser, por exemplo, e precisa ser em mais de 2 ambientes, em mais de 2 lugares que a criança frequenta, por exemplo, em casa e na escola. Agora, se essa criança não tiver reclamação da escola, o comportamento dela for bom em outros ambientes, e ela só tem reclamação em casa, então precisamos ver se está faltando regras, limites dentro da família. Então precisamos diferenciar, é muito difícil fazer um diagnóstico. Inclusive tem alguns testes, né, que dá para fazer, para poder avaliar, eles ajudam para fazer uma triagem, não ajudam para fechar um diagnóstico. O diagnóstico ele vai ser feito mesmo pela avaliação neurológica da criança, né? Fazemos junto com uma avaliação multidisciplinar, na maioria das vezes. Então, a criança vai passar por uma avaliação com psicóloga, com um terapeuta ocupacional, um neuropsicólogo, dependendo da necessidade. Agora, doutora, é interessante a gente questionar quais os problemas que isso pode causar na idade adulta, quais os problemas que a criança leva aí para a sua idade adulta se não for bem tratada e não tiver um diagnóstico preciso? Bom, o TDAH, quando a gente inicia a anamnese, a história, o interrogatório com os pais, a gente acaba descobrindo que o pai ou a mãe também tem sinais de TDAH, né? Ou tratou, muitas vezes não tratou, ela aprendeu a conviver com isso, mas são adultos que geralmente têm muitas dificuldades ocupacionais, né? Acaba não durando nos empregos, acaba sendo mandado embora por desatenção, por esquecimento de coisas importantes, atrasos frequentes, autoestima baixa, problemas no relacionamento, mais acidentes, mais envolvimento com drogas, com atos ilícitos. A senhora acha que também pode gerar, por exemplo, que o adulto tenha depressão devido a isso? É um dos sintomas que desencadeia? Sim, são as comorbidades do TDAH. Elas podem aparecer como um transtorno depressivo, por ela não conseguir, justamente por esse problema no relacionamento com as pessoas, com colegas de trabalho, amigos, ou inclusive esposa, namorada, né, acaba tendo essa dificuldade, essa lentidão, ou essa desatenção com datas importantes, no emprego, por exemplo, no trabalho, projetos importantes que acaba esquecendo, uma reunião importante acaba sendo esquecida por essa pessoa, então acaba tendo muitas dificuldades com os colegas, isso vai começar a criar um transtorno de ansiedade, logo um transtorno depressivo, se não for bem acompanhado, temos inclusive um transtorno bipolar, né, se a pessoa não for bem acompanhada em adulto. Agora, doutora Gladys, no caso do adulto, o tratamento acaba sendo um tratamento mais difícil? Acaba sendo mais fácil, depende muito da pessoa, se a pessoa aceita realmente, porque o TDAH, ele acaba tendo impacto na vida da pessoa, então a pessoa sente, o adulto acaba procurando ajuda, né, porque começa a ter impacto na vida pessoal, na vida social, no emprego. Então, acaba começando a ter impacto, acaba tendo dificuldades em tudo que ele faz, ele mesmo procura ajuda. O tratamento acaba sendo um pouco mais fácil, porque é uma pessoa que vai conseguir tomar medicação. Em adultos, o tratamento acaba sendo mais medicamentoso do que terapêutico. Em crianças, nossa primeira linha de tratamento são as terapias, antes da medicação. Agora, em adulto, dá para iniciar o tratamento já como primeira linha com medicação junto com as terapias. Que adulto, para procurar ajuda, realmente ele deve estar com muitos problemas na vida pessoal, trabalho e tudo que ele faz no dia a dia.
Agora, os medicamentos e o tratamento para TDAH no adulto, ele prejudica a rotina diária de trabalho e de vida dessa pessoa? Como é que funciona a medicação? Sim, a medicação ajuda muito, na verdade. Quem realmente tem TDAH vai sentir a diferença com e sem medicação, né? Os neuropsicoestimulantes, que seriam os medicamentos, eles fazem muita diferença. A pessoa, inclusive, a resposta das pessoas é que ela se sente outra pessoa, se sente renovado, se sente novo, se sente mais esperto, mais ativo, mais concentrado, consegue resolver todos os seus problemas, né? Então, quando o TDAH tem impacto realmente na vida da pessoa, ela vai sentir muita diferença positiva com a medicação. Doutora Gladys, como é que a senhora avalia as políticas públicas atuais sobre esse transtorno? Como o poder público pode atuar em relação a este tema, doutora? Tem melhorado muito, né? As escolas públicas, elas cada vez estão mais preparadas para receber crianças com TDAH ou crianças especiais, como crianças autistas, por exemplo. Acaba tendo um reforço para elas, né? Reforço de sala de aula, acaba tendo uma auxiliar em sala de aula. A maioria das escolas, quando solicitado pelo neurologista ou pelo médico que acompanha o paciente, a escola acaba facilitando essa ajuda para o paciente, né? O TDAH, geralmente, ele vai precisar de um reforço, né? Por causa dessa desatenção, dessa hiperatividade. Então, a escola acaba facilitando essas aulas, a escola acaba ajudando como auxiliar em sala de aula quando necessário, porque pessoas com TDAH são pessoas totalmente funcionais, só que precisam de tratamento. E o que eu tenho observado é que tem melhorado muito. Pelo menos a maioria das escolas já está informada do TDAH, como ajudar, como agir com essas crianças em caso de hiperatividade. Na verdade, são as escolas que acabam identificando os sintomas e comunicando os pais para procurar um neurologista. Agora, esse retrato que a senhora descreveu, né, que as escolas procuram, né, e indicam aos pais, percebem, né, que a criança ela tem esse problema de aprendizado e pede aí que procure um neurologista, procure ajuda. Você acha que hoje isso é mais frequente? Você acha que muitas pessoas no passado desenvolveram a TDAH sem diagnóstico e acabaram levando essa doença para a vida? Como é que funciona? Você tem essa análise? Sim, atualmente as pessoas, professoras, as pessoas que trabalham nas escolas, elas são mais orientadas em relação a alguns transtornos comportamentais, como o TDAH, como o autismo, transtorno positivo desafiador. Elas acabam facilitando e acabam chamando a atenção dos pais, né? Porque são crianças que não dá para trabalhar, é difícil, inclusive, elas acabam não aprendendo e não deixam o resto poder fazer essas atividades, então acaba atrapalhando os coleguinhas também. Eles identificam essa criança, né, sinalizam para os pais, dando uma orientação de procurar um profissional para investigar. Agora, antigamente não se falava muito de TDAH, né? Antigamente se falava que era mais coisa da idade, aí as pessoas acabaram levando a vida do jeito que conseguiram. E mais para frente, agora, tem muitos adultos com TDAH procurando ajuda por causa disso, porque elas sentem, acabam se informando mais, está mais fácil na internet para poder ter acesso à informação. Antigamente não era tão fácil assim. Doutora, pela sua experiência, tratando-se de um adulto, por exemplo, quando ele vai procurar trabalho, quando ele tenta se inserir ali no mercado de trabalho, numa entrevista de emprego, por exemplo, é fácil uma pessoa perceber que alguém tem esse TDAH ou não? Ou é algo assim que só você convivendo com a pessoa que realmente você vai perceber aquele problema?
Se na entrevista for aplicado algum teste, né, como a maioria das vezes se faz nos processos seletivos, a entrevista acaba sendo um pouco mais complexa, a pessoa pode perceber que o processamento dessa pessoa é mais lenta, né? E acaba até perguntando. Agora, é mais fácil quando você convive com a pessoa, porque muitas vezes pode ser bem sutil, né? A pessoa pode saber, aprende a conviver com isso e aprende a controlar com esses sintomas. E doutora, daqui para frente, então, a senhora acha que quem sofre com esse problema sempre vai conseguir diagnosticar mais cedo, até pela atenção que a senhora falou que as escolas, os próprios professores têm, e também em relação às pessoas adultas, se havia algum tipo, sei lá, de vergonha da pessoa adulta procurar um profissional para passar esse problema, tentar buscar um tratamento. Nesse momento, mesmo os adultos também estão indo atrás dos profissionais médicos e ninguém mais está ficando com esse problema sem se tratar ao longo do tempo. A situação mudou bastante, então, nos últimos anos em relação a isso, né? Sim, eu acredito que as pessoas estão mais informadas, né, hoje em dia. Principalmente quem tem filho com TDAH. Os pais, eles acabam se questionando. Porque uma das perguntas que a gente faz na consulta é se o pai ou a mãe apresentou esses sintomas quando criança. E a maioria, a gente acaba descobrindo que o pai ou a mãe tem ainda esses sintomas, né? Eles acabam se abrindo para ajudar o filho, acabam falando, nossa, eu sou assim, esqueço tudo. E a gente acaba descobrindo que o pai ou a mãe também tem o TDAH, né? E muitas vezes precisa tratar também. Mesmo a gente não fazendo atendimento de adulto, a gente acaba tratando, porque como que a gente vai tratar essa criança se os pais não têm as condições para ajudar? Porque a terapia acaba sendo uma terapia em equipe, na verdade. A gente acaba trabalhando com as famílias e precisamos muito do apoio do pai, da mãe, da pessoa que cuida da criança, das escolas. Então, você faz um trabalho realmente em equipe, multidisciplinar. Trabalhamos junto com as escolas, junto com as famílias. Se tiver babá em casa, trabalhamos junto com a babá também, porque muitas vezes, por causa do trabalho, tem muitas crianças que ficam o dia todo com babá. Né? Os pais só chegam à noite, ou a criança fica o dia todo na escola, então acaba sendo bem complicado. E precisamos disso, precisamos trabalhar com as escolas, com a babá, se a criança faz alguma outra atividade extraescolar, precisamos conversar com essas pessoas. Então, acaba sendo um trabalho assim, bem articulado para poder ajudar essa criança, porque senão o tratamento não dá certo. A escola tenta ajudar, tenta corrigir, chega em casa e não tem a mesma atitude dos pais, porque além da medicação ou além das terapias, tem que ter regras, limites, horários. Toda criança tem que ter uma rotina para poder lidar com os sintomas do TDAH. Doutora, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Esta foi a doutora Glade Arnes, neurologista infanto-juvenil, que falou um pouquinho aqui sobre transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Importante, né, Fábio? Sim, um assunto bem interessante, os detalhes que a doutora deu também, bem relevantes para que a gente consiga entender melhor esse problema. E o deputado Alexandre Pereira, do Solidariedade, participou de uma reunião com representantes da política local para tratar de recursos para a saúde do município de Itupeva. O encontro realizado no Paço Municipal também contou com a presença de secretários e vereadores da região. O deputado falou sobre os recursos indicados ao orçamento do Estado para a saúde do município, que somam R$ 620 mil. O parlamentar tinha, no ano passado, visitado a Central de Ambulâncias de Itupeva e soube dos anseios da criação de um novo espaço. Naquela época, ainda não havia um projeto no papel, onde ele se comprometeu a viabilizar o projeto para a construção da base do SAMU e transporte sanitário, com valor estimado de R$ 800 mil, já colocado no orçamento do Estado.
uma indicação para o ano que vem, referente à metade dessa quantia, ou seja, R$400 mil, para que a nova base possa ser concretizada. E o deputado Alexandre Pereira também confirmou a indicação no orçamento do Estado para a aquisição de uma UTI móvel para Itupeva. O parlamentar recebeu também uma outra solicitação a respeito da possibilidade de indicação de uma nova ambulância de UTI. O parlamentar já fez a indicação ao orçamento do Estado para 2021, no valor de R$220 mil para a aquisição da UTI móvel. E um dos sintomas que podem persistir ou até mesmo aparecer após o paciente se recuperar do novo coronavírus é a perda de cabelo. Isso mesmo, Guga. Pesquisas médicas recentes apontam que a queda de fios atinge aproximadamente 1/3 dos indivíduos que tiveram Covid-19. Segundo os médicos, tricologista do Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisas em Medicina Capilar, a queda de cabelos tem ocorrido após quadros graves, leves ou mesmo assintomáticos. A hipótese mais aceita até o momento para isso é que a infecção desencadeia um distúrbio chamado eflúvio telógeno, no qual os fios que estão crescendo passam para a fase da queda precocemente. O estresse também pode ajudar nessa perda durante esse período. E vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora, dentro de instantes, com Ronaldo Ramos. Ele é psicólogo e fala sobre a ansiedade, o transtorno mais comum entre os brasileiros. Fábio, a ansiedade realmente assola todos nós. Eu sou ansioso por natureza, e você? Guga, eu sou mais tranquilo, mas eu tenho muitos amigos à minha volta que também sofrem com essa coisa da ansiedade extrema, né? E alguns acabam até superando essa fase simplesmente de ansiedade e desenvolvendo aquelas doenças, né, do sistema nervoso, né? Como a síndrome do pânico, a síndrome de Burnout, né? E acabam até sofrendo muito mais do que uma pessoa que é apenas ansiosa. Então, realmente, o estresse, essas doenças ligadas ao sistema nervoso, parece que é um mal assim que cada vez aflige o maior número de pessoas, viu, Guga? Outra coisa, né? Influi para a qualidade de vida da pessoa e a saúde. A pessoa que é muito ansiosa geralmente pode não dormir direito, ela pode também consumir alimentos em excesso, que pode gerar no futuro uma obesidade. Quer dizer, a ansiedade eu acho que é um dos grandes males, Fábio. Que bom que você não é ansioso e não sofre disso. Então, e uma coisa, agora há pouco a gente falou de doenças envolvendo as crianças, né? O que a gente percebe, Guga, e com certeza o profissional da área médica vai falar melhor sobre isso, que hoje em dia mesmo crianças já desenvolvem quadros de ansiedade extrema, né? Isso é estranho, porque a pessoa adulta, você fala assim, não, mas a pessoa tem uma vida muito corrida, a vida profissional dela, a pessoa estuda, a pessoa não tem tempo para ela, então é até meio que normal. Pelo menos a gente justifica dessa forma na sociedade, que seria normal essa nossa ansiedade. Agora a criança, né, que teoricamente já não teria tantas preocupações assim, e mesmo assim muitas crianças hoje em dia, infelizmente, sofrendo com esse problema de ansiedade. Fábio, a sociedade ela sofre aí transformações, né? Veja esse ano aí de 2020, nós passamos aí pela pandemia, quarentena, né, mudança nos hábitos, tudo isso gera um aumento da ansiedade, né? E eu acho que no final do ano, agora todo mundo chegou no chamado pico da ansiedade, né? Porque você teve todo o período de adaptação, aí passou, parece que vem uma calmaria e depois, né, voltou aí uma segunda onda, né, com maior número de casos, o que com certeza aumentou a ansiedade de todos aí. Foi um ano atípico, foi um ano muito difícil e eu acho que estamos chegando ao final dele com muitos aprendizados, viu, Fábio? Olha, Guga, agora você tocou num ponto crucial da coisa, né? Se a pessoa conseguiu chegar no final, né? Nós estamos aqui no finalzinho de 2020, quase já no Réveillon, mas se a pessoa conseguiu chegar até aqui sem ter nenhum tipo de crise de ansiedade, ela já pode se dar por satisfeita e se considerar uma vencedora, porque realmente
Foi um ano bastante difícil para todo mundo, né? Nós passamos por coisas que a gente nunca tinha passado, né? A gente não tinha muito referência, né, de como proceder, né? Você tem que ficar dentro de casa sem poder sair, né? No ápice da pandemia, você não podia sair para nada, a não ser que você precisasse, sei lá, ir no supermercado, mas de uma forma geral você tinha que ficar dentro de casa. Às vezes famílias ficando em casas muito pequenas, né? E todo mundo tendo que conviver ali diariamente, 24 horas por dia. Então, realmente, a pandemia testou a nossa paciência e foi uma grande provocadora de ansiedade em muita gente, viu, Guga? Olha, Fábio, muitas pessoas como você que falavam, eu não sofro de ansiedade, nesse período com certeza desenvolveram, né? E é um fator muito interessante, daqui a pouco a gente conversando com o Dr. Ronaldo Ramos, é interessante a gente abordar isso, né? Pessoas que às vezes durante uma vida toda não desenvolveram episódios, aí com uma mudança brusca na rotina, como nós tivemos no ano de 2020, puderam aí desenvolver a ansiedade, que eu repito, é um grande mal, viu, meu caro Fábio? E essa coisa de mudança de rotina, né? Porque o ser humano, ele reclama muito que ele não gosta de ter uma rotina, ele gosta de se aventurar. Mas no fundo, todo mundo tem um pouco a sua rotina, né, Guga? Todo mundo acorda de manhã, faz as mesmas coisas, sai para o trabalho. Se uma outra pessoa de fora está observando, é difícil encontrar alguém que não tem uma rotina ali. Até algumas pessoas chegam a ser até metódicas, né? Você me lembrou, né? E eu faço uma correção nisso aí, é verdade. A pessoa que é ansiosa, além de tudo, Fábio, ela é metódica. Então ela quer tudo certinho lá, se não dá certo, já aumenta a ansiedade, então não é nada fácil, né? E aí, quando chegou a pandemia, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que mudar completamente os nossos hábitos, né? Então, aquelas nossas rotinas já não se enquadravam mais diante de um problema sanitário, né? De um problema que envolve a sociedade do mundo todo, né? Então, parece que o médico já está conectado. Por favor, Guga. Pois é, a gente recebe no Jornal da Rede Alesp, vamos falar aí de ansiedade e transtorno, que é o transtorno aí mais comum dos brasileiros durante a pandemia, como eu e o Fábio aqui falamos muito. Bom dia, Dr. Ronaldo Ramos, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, Fábio e Guga, muito obrigado pelo convite, estamos aqui para tirar, na medida do possível, algumas dúvidas que possam existir sobre o assunto. Pois é, doutor Ronaldo, a gente conversava aqui antes do senhor entrar que a ansiedade ela está em alta nesses tempos de pandemia, né, doutor? Eu vou me pautar aqui numa pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde. A ansiedade é o transtorno presente durante a pandemia em 86%. Também foi diagnosticado a presença do estresse pós-traumático, que é uma ansiedade. E o que é, né? É importante a gente explicar aqui, que o senhor defina o que é a ansiedade e o que é o estresse pós-traumático e o que isso se enquadra na pandemia. Realmente a pessoa que não tinha nada, ela desenvolveu ansiedade ou estresse pós-traumático, doutor? Naturalmente, esses dados apresentados são dados que são alarmantes até, em virtude dos altos índices, tanto de ansiedade quanto o transtorno de estresse pós-traumático, não é? O quadro de ansiedade é um quadro mais natural do ser humano, que se sente ameaçado em vários tipos de situação. Então, quando você, por exemplo, atravessa uma rua, se você não tiver um certo grau de ansiedade, você pode ficar muito relaxado e fazer essa travessia com grande risco para a sua vida. Então, a ansiedade é um estado que também nos deixa em alerta, cuidando da nossa vida. Dentro de um determinado nível, ele se torna necessário e saudável. Então, numa situação de pandemia, onde nós temos uma ameaça invisível, que é o vírus do Covid, realmente é comum que as pessoas tenham um certo grau de ansiedade pela forma como isso pode vir a ser contaminado, não é? Então, você tem precauções de usar máscara, usar gel de álcool, manter as suas mãos higienizadas e tentar, na medida do possível, uma quantidade menor de população em volta de você. Isso, por natureza, já eleva um certo grau de ansiedade.
Agora, nós temos uma ansiedade também mais ameaçadora, que são aqueles grupos que, em virtude do temor tão grande, começam a ter uma ansiedade que acaba imobilizando. Então, são pessoas que estão praticamente trancadas em suas casas, seus apartamentos, desde março até o dia de hoje, sem colocar o pé para fora da sua residência. Então, acabam fazendo compras via internet, acabam pedindo para pessoas auxiliarem nessa atividade e, de forma alguma, eles colocam em risco a uma saída, a uma ida a um supermercado ou até mesmo uma farmácia. Naturalmente, isso já demonstra que essa pessoa está com os níveis de ansiedade bem acima do permitido e do normal. E aí, para completar essa situação, nós temos um quadro que é mais grave e muito mais complexo, e isso vai aumentando esse grau de ansiedade sem a pessoa perceber. Ela vai perceber isso depois de um determinado tempo, 6 meses, 8 meses, 1 ano, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que é um distúrbio muito grande de ansiedade que acaba pegando pessoas vulneráveis e predispostas a um certo grau de ansiedade, né? Esses transtornos de estresse pós-traumático é adquirido em situações de muito limite. Como assim? Experiências sofridas, atos de violência, experiências sofridas pelo indivíduo, ou ela foi testemunha dessa situação que acaba ocorrendo. Então, pode ser várias coisas, pode ter um estresse pós-traumático. A violência urbana, a violência doméstica, agressões, abuso sexual, tortura, assalto, atos terroristas, sequestros, guerra, catástrofes. Então, de repente, são situações em que a pessoa se vê numa situação de grande ameaça da sua própria vida. E dentro desse processo, algumas pessoas que têm ansiedade alta podem vir a adquirir esse estresse pós-traumático, que seria um estado intenso de alerta, que o tempo inteiro a pessoa vai ficar constantemente preocupada com vários fatos, entre eles a situação do Covid. Por estarmos convivendo numa situação, digamos, atípica do mundo, não é? E vendo pessoas que, de repente, próximas a você, familiares, com Covid, ou até mesmo tendo entes queridos perdidos, aquilo pode trazer na pessoa, no decorrer de um certo tempo, um trauma, literalmente é um trauma, onde a pessoa começa a temer reviver situações semelhantes. Entre aspas, é um pouco mais fácil de compreender quando a gente fala, pelo conhecimento que a gente tem dessas histórias, de traumas de guerra, onde determinadas pessoas que voltam para os seus países, não é, acabam desenvolvendo uma situação em que eles ficam muito ansiosos e num alerta permanente que traz uma série de prejuízos para o organismo, para o estado emocional, para a psique e também para a família e a sociedade em geral. Doutor Ronaldo, às vezes quem vive numa cidade grande e tem uma vida muito corrida, justifica que, a partir do momento que se vive numa cidade grande, a vida é assim mesmo. Então a pessoa ela vai acumulando o estresse ali dia após dia e às vezes ela não percebe quando aquilo chega no limite, quando aquele nível de ansiedade já virou uma doença. Então explica para o nosso espectador em casa, por gentileza, de que maneira essa pessoa que tem uma vida relativamente normal, mas que é uma vida extremamente corrida, ela pode perceber os primeiros sintomas da ansiedade como doença, da ansiedade como um problema que ela precisa se tratar para não virar algo ainda mais grave. O estresse é uma palavra que vem da física, ela tem uma característica muito interessante. Estresse é um processo que você dá num determinado material até ele romper. Quando ele rompe, ele está estressado. Ou seja, como você falou, de repente a pessoa, no movimento de conta-gota, não percebe o quanto aquela
aquela situação do dia a dia vai impactando dentro dela. E só vai perceber isso no momento que desestabiliza e rompe. E isso se dá através de uma série de coisas. De repente, a pessoa começa a ter pensamentos ansiosos em cima de um determinado tema, como o Covid. Aquilo começa a trazer lembranças de parentes ou de pessoas que vieram a ter o Covid ou faleceram. Então, aquilo se torna um pesadelo, uma ansiedade tamanha que vai imobilizando, faz com que a pessoa também entre no isolamento social, procure não ter muito contato com os outros, porque tudo aquilo é um movimento que mexe muito com seus aspectos emocionais e orgânicos. Tipo o quê? Pode trazer uma inquietação física e mental, uma agitação. Você percebe a pessoa muito agitada fisicamente e provavelmente a mente dele está muito inquieta, muito agitada também. Você também pode perceber que essas pessoas, às vezes, têm uma sensação de taquicardia, o coração fica batendo mais forte. É comum um processo de sudorese, suor excessivo. Em casos mais extremos, a pessoa também vem passar mal, a ter tontura. Isso também altera, muitas vezes, o seu movimento de sono, de descanso, trazendo noites mal dormidas, não é? E, fatalmente, quem dorme pouco tem maior tendência a ficar mais irritado. Então, você se torna uma pessoa mais irritada, mais nervosa, não é? E isso também determina no processo de autoestima, né? Você tem uma diminuição da sua autoestima com essa ansiedade, você perde também o foco de concentração, e isso traz um processo muito intenso dessa ansiedade. Quer dizer, a ansiedade pós-traumática tem essas características que eu acabei de mencionar. Uma ansiedade normal faz com que você tenha um certo grau de temor, mas não te imobiliza. Ela te coloca em estado de alerta, mas, ao mesmo tempo, não te deixa totalmente preso a essa situação. Agora, quando você tem um transtorno pós-traumático, de repente, você começa a ter imagens na cabeça, a fazer uma vivência dentro do seu cérebro, como se fosse um filme de flashes que aconteceram num determinado segmento do tempo da nossa vida, da vida da sociedade ou da vida dos nossos familiares. Agora, você vai falar, quais são essas pessoas que vão desenvolver? Provavelmente, isso vem numa ascendência, vem subindo. Tem níveis que a gente pode considerar níveis aceitáveis, e, de repente, quando você mesmo percebe, a pessoa está entrando num nível e começa a ficar disfuncional a capacidade de orientação e julgamento dessa pessoa. Por exemplo, se você também pegar uma pessoa que está extremamente sossegado, extremamente tranquilo, com toda essa onda de Covid no Brasil e no mundo, ele está vivendo também de uma forma disfuncional, porque o vírus existe, ele contamina, é um vírus que tem características de estar dentro de uma sociedade quando há movimento dessa própria sociedade, e é um vírus que está, digamos assim, contaminando e matando a população de vários países do mundo, né? Então, quem não tem nada é um problema. Quem tem um médio ansiedade é um problema menor, porque você está se adaptando a uma realidade. Então, a gente tem que se adaptar a uma realidade, tem que estar alerta. Quando você está alerta, você está um pouco mais tenso e ansioso. Sim, porque você quer evitar um ataque de um vírus ainda invisível, que desperta ainda mais temor. E quando você está, digamos assim, totalmente ansioso, entrando numa outra frequência que te deixa paralisado, disfuncional e doente, você poderá ter grandes chances de desenvolver o que eles colocam como estresse pós-traumático. E essa pesquisa aponta que 40% mais ou menos dessas pessoas vão desenvolver isso, ou seja, estarão traumatizadas, precisarão fazer de alguma forma algum tipo de tratamento para adequar
esse temor exacerbado. Doutor Ronaldo Ramos. Na pessoa. Oi? Doutor Ronaldo Ramos, psicólogo e também diretor executivo da Associação Brasileira de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Eu quero agradecer a sua presença hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, doutor. Eu agradeço o convite de vocês e me ponho à disposição quando houver necessidade, ok? Um abraço aos seus. Abraço, bom trabalho. Fábio e Guga. Obrigado. E estudos da Fiocruz revelaram que 54% dos brasileiros estão mais ansiosos após o início da crise deflagrada com a pandemia da Covid-19. Isso mesmo, Guga. Você vê tudo a ver, né? Exatamente. Na mesma medida em que o isolamento social fez os níveis de ansiedade e estresse subirem, a procura por formas de combater esses problemas também cresceu. Um dos instrumentos mais procurados por pessoas que precisam de um pouco de serenidade são os aplicativos de meditação. Atualmente, há cerca de 2.000 programas desse tipo pelo mundo, com mais de 100 milhões de downloads. No Brasil, dados apontam que o uso desses aplicativos subiu mais de 55% em relação ao mês de início à pandemia. Um recorde que ajuda a consolidar essa era do Zen digital. Vamos conferir agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. O deputado Alexandre Pereira, do Solidariedade, participou de uma reunião com representantes da política local para tratar de recursos da saúde do município de Itupeva. O encontro realizado no Paço Municipal também contou com a presença de secretários e vereadores da região. O deputado falou sobre recursos indicados ao orçamento do Estado para a saúde do município, que somam no total 620 mil reais. E o Jornal da Rede Alesp, informando tudo sobre o Legislativo Paulista, vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.